Olá, vou mostrar aqui rapidamente para vocês a solução que eu encontrei para fazer a extração de texto a partir de um problema que eu tive. Eu precisava passar as informações deste formulário que está em PDF para o Google Planilhas, né, a fim de que os dados que forem respondidos aqui pelo psicólogo pudessem ser tabulados com mais facilidade, né? Então vocês percebem que são várias perguntas e aí tem duas possibilidades de resposta, sim e não. Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pode solucionar aqui. Então, aqui no Google Planilhas, depois que eu selecionei todos os itens aqui no PDF, ao colar, né, copiar e colar, ele me devolveu cada um em uma célula, ok? Só que o texto ele está todinho dentro de uma única célula, né, o texto de cada item. E eu gostaria que ficasse dividido da seguinte forma, que o número 1 ficasse dentro de uma coluna, sem o ponto, que o texto ficasse dentro de outra coluna, né, até a interrogação, e o sim ou não eu não vou precisar dividido em colunas, porque eu vou depois colocar eles como sendo o título de duas colunas, e depois vou utilizar um checkbox dentro de cada coluna, referente a cada um dos itens. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Primeiro a gente vai precisar localizar esse trecho aqui, ó, porque ele se repete em todos os itens, né? Que é o quê? O ponto de interrogação, o espaço e o sim. Né? Isso acabou acontecendo em todos eles. Né? Aqui, ó, ponto de interrogação, espaço, sim. O item 2, ponto de interrogação, espaço, sim, e assim por diante. Certo? Como é que a gente vai fazer para localizar? Eu dou um igual, localizar. Okay? O que é que eu quero pesquisar? Abro aspas, ponto de interrogação, espaço, sim, com letra maiúscula, fecho aspas. Aonde que eu quero que seja pesquisado? Ou seja, texto a pesquisar. O texto a pesquisar está na célula ao lado, à esquerda. Então, eu só basta dar um clique nela. E aqui eu encontrei o ponto dentro desse, né, o número de caracteres até encontrar esse trecho que eu escrevi aqui. O número de caracteres onde esse trecho começa é de número 61, certo? Depois eu vou precisar fazer a extração do texto. Eu preciso disso, da localização, para conseguir fazer a extração do texto. Por quê? Vamos utilizar aqui a função extTexto, a função de extrair texto. Como é que ela funciona? A gente faz a extração de uma string, depois eu digo aonde iniciar e o tamanho que eu quero que seja extraído. Né? Qual é a string a ser? Qual é o texto, né, que eu quero que seja extraído? É o que está aqui nessa célula, ok? Eu quero que isso seja iniciado aonde? Aqui eu vou escolher o número 1, porque eu vou precisar dele depois, então eu não posso excluir ele. Se eu coloco aqui, por exemplo, 4, que é onde começa, olha, 1, quantos caracteres tem? 1, 2, 3, 4, eu quero que comece no quarto caractere. E eu digo extrair tamanho, o tamanho que eu já utilizei no localizar, o que vai acontecer? Eu consigo o texto, né? Ainda vai sobrar esse espaço aqui, só que eu perdi o número. Eu poderia utilizar isso de outra forma depois, né, colocando 1 e 1 e 2 a sequência e puxando até embaixo, mas às vezes você pode ter aí uma tabela muito longa, né, e dessa forma que eu vou fazer aqui vai ficar mais fácil para vocês. Então, eu vou utilizar aqui o número 1, quero que seja extraído em 1. Então agora eu tenho o texto completo. Olha aqui, iniciando em 1, terminando no ponto de interrogação, certo? E sem o sim e o não. Não tenho mais ele. E agora a gente vai utilizar a função split. E eu posso utilizar dentro da função split essa mesma que eu utilizei aqui, da extTexto. Como é que isso vai ser utilizado? Como é que isso vai ser feito? Split. Qual é o texto que eu preciso dividir? A função split ela faz a divisão de um texto a partir de caracteres que a gente especifica. O texto que eu quero dividir é o que está agora aqui em C2, certo? Então eu clico em C2. Qual é o delimitador que eu quero utilizar? O delimitador a ser utilizado é o
para especificar o delimitador, eu utilizo aspas, abro com aspas, deixa eu tirar isso aqui para vocês poderem ver. Utilizo aspas, um ponto e o espaço. Por quê? Olha só, aqui onde eu tenho o texto, nós temos um ponto e um espaço. Eu quero que sempre que isso ocorrer dentro do texto, ele faça a divisão em colunas. Então, em uma coluna vai ficar o que está antes do ponto e na outra coluna vai ficar o que está depois do ponto, junto com o espaço, porque é o que eu estou colocando aqui. Fecho aspas. O terceiro argumento que ele me pede é isso aqui, dividir por cada. Isso aqui é um valor booleano, ou seja, quero que divida por cada uma das coisas que estão descritas dentro dessas aspas que eu coloquei ou não. Não, eu não quero, porque senão ele vai utilizar o ponto como um recurso de divisão por colunas e o espaço como outro recurso de divisão em colunas. Então, se eu não colocar nada aqui, por exemplo, e fechar, olha o que ele vai me devolver. Ele devolve o em uma coluna, o você em outra coluna, o consumiu em outra coluna e assim por diante, porque ele está utilizando, além do ponto, que foi o que ele utilizou para dividir essa célula aqui, ele também está utilizando o espaço, né, que foi colocado aqui dentro da string, dentro das aspas. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar o valor false, ou falso, certo? Por quê? Porque eu não quero que ele utilize cada um dos itens dentro das aspas como um fator de divisão em colunas. Eu quero que ele utilize tudo o que está lá dentro. Aí agora sim, nós temos aqui em uma coluna o número 1 e na outra coluna todo o texto que nós vamos precisar, certo? Agora, como nós temos aqui todos os textos, basta a gente dar um duplo clique aqui e assim sucessivamente. Eu dei o duplo clique, é a mesma coisa que se eu tivesse pegado e arrastar, tá? A gente repete isso aqui, depois aqui. Então nós temos agora o número sequencial, todos os nossos valores. Eu não vou mais precisar dessas informações que estão aqui, então o que eu posso fazer? Eu aperto Shift, Ctrl e seta para baixo, também para a direita, dou um Ctrl C e agora eu venho aqui. Aliás, antes eu posso... eu vou vir aqui, dei um Ctrl C. Neste ponto eu vou escolher colar especial somente os valores. E agora nós temos todas as nossas informações necessárias. Eu não preciso mais disso, posso excluir. Isso aqui também eu posso excluir. E essa coluna também nós podemos excluir. Ajusto aqui. Nós temos agora todas as nossas informações necessárias divididas por coluna, da maneira como nós precisamos. Agora a gente pode colocar aqui a coluna do sim, a coluna do não, e utilizar aqui dentro desse espaço, inserir a nossa caixa de seleção ou checkbox, certo? Vai ficar com um acabamento um pouquinho melhor. Para finalizar, a gente agora divide ele em colunas, alinha ao meio, e aqui também alinhado ao meio, exceto essa coluna que precisa ficar alinhada à esquerda. Ok? Depois a gente pode colocar o título e as outras informações. Mas para o aprendizado do uso das fórmulas, eu acho que isso é necessário. Muito obrigado, bom trabalho para vocês.